Muito bem, boa noite, queridos. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 3, e nós vamos fazer uma breve meditação aqui, depois iremos por alguns outros textos, para desenvolvermos o nosso pensamento hoje à noite, já concluindo um todo que começamos sexta-feira à noite, ou sábado à noite, desculpa. Então, sábado à noite nós tivemos um tempo juntos, uns 50 minutos, depois hoje de manhã, e tudo isso é uma continuidade, uma continuação. E aquele que está nos visitando hoje à noite, ou não esteve nesses eventos anteriores, vou fazer um breve resumo para ligar o pensamento com aquilo que iremos meditar hoje à noite. Efésios capítulo 3, versículo 14, e é a oração do apóstolo Paulo. Efésios 3, verso 14, diz assim, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto do céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Até aqui, queridos. Senhor Deus, que o Senhor mesmo aplique através da ação soberana, poderosa e graciosa do Teu Espírito, esta palavra preservada pelo tempo, no tempo e no espaço, para nós, para que meditássemos nela hoje à noite e sempre. Que o Senhor mesmo a aplique aos nossos corações, gerando transformação. E que hoje à noite seja mais uma oportunidade, na nossa jornada, para nos tornarmos ainda mais parecidos com o nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Essa oração lindíssima do apóstolo Paulo, ele inclui essa compreensão das coisas profundas de Deus, que você pode dar uma olhadinha no versículo 18, com uma finalidade, a fim de poderes compreender com todos os santos. Esses dias nós temos pensado nesse corpo, nesse todo juntos, que somos nós, naquilo que é Igreja de Deus, sua missão e aquilo que faz parte nas diversas áreas do cumprimento desta missão, como evangelização, como missões. A gente tem pensado isso nesses dias, mais especificamente num contexto transcultural. No sábado à noite nós conceituamos algumas coisas. Desde o princípio fomos criados para sermos a imagem e semelhança do nosso Senhor. E o grande projeto de Deus é que na medida que existíssemos, aqueles que estavam aqui se lembram, é que nós fôssemos um anúncio constante de quem Ele é, do caráter dEle, na medida que caminhamos. Indo pelo mundo, existimos, e Deus é percebido através de uma obra de arte que deveríamos ser eu e você. Falhamos e perdemos esta condição. Então nós passamos a errar o alvo continuamente, que nós damos um nome de pecado, e isso está dentro de nós e já nascemos assim. Os seus filhos eu sei que são diferentes, são bem melhores, mas os meus desde pequeno, tudo que eu dizia não se tornava uma atração espetacular para eles, ainda de fralda. Nem conheciam direito o linguajar, a língua, não dominavam a comunicação verbal, o nosso vernáculo, mas se eu dizia alguma coisa não, em questões de segundos, se eu virasse o rosto, ele já estava com o dedinho querendo botar no buraco da tomada, ou alguma coisa assim, ou passar para um lugar que não devia, ou puxar a toalha da mesa que tinha cheio de panela quente em cima. Sem ter noção das coisas. Nós perdemos esta habilidade, ou essa condição, é melhor dizer, de sermos parecidos com o nosso Senhor. E desde então tem um movimento, desde o Velho Testamento, que culmina em Cristo, onde Deus teve que tomar forma humana, para então nos representar diante do Pai, como alguém perfeito que nós não conseguimos ser. Pagou pelo pecado que nós deveríamos pagar. Ressuscitou e nele nós também ressuscitamos. E então começou, pela graça, um novo período, o período da igreja, onde há uma luta constante dentro de nós. O apóstolo Paulo fala dela em Romanos capítulo 7. Onde sabemos do bem e queremos este bem, mas nem sempre o praticamos. O mal que nós não queremos de fato,
nos vemos e nos pegamos, às vezes, praticando. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, no final do capítulo, ele mesmo diz, e entra pelo capítulo 8 de Romanos, falando do Espírito Santo, que é esse Deus em nós, que antes mesmo de ser crucificado, Jesus já o prometia. Não fiquem tristes, vai vir o outro Consolador. E através do Consolador que habita naqueles que creem, que são chamados pelo Senhor, justificados por Ele, esses passam a ser recipientes dessa ação maravilhosa e sobrenatural de Deus, que nos ajuda todos os dias nessa luta interior, para que voltemos a ser de novo mais parecidos com o nosso Pai. E aí ficou a igreja aqui na terra, para cumprir esta missão de glorificar o Pai. Essa é a missão básica da igreja. Glorificar esse Deus, gozá-lo na medida que existimos, sempre na consciência que não somos daqui e que estamos indo para casa. Nessa luta nós temos muitas ações e entra a ação daqueles do meio da nossa comunidade que vão para outros lugares. Hoje de manhã nós pensamos em Abrão, que deixou sua terra, sua parentela, seu pai. E nós vimos que isso faz muito parte do caráter de Deus, o que ele tem e quem ele é, ou quem ele é e o que ele tem sentido na medida que ele compartilha, que ele divide. E isso ele passou para nós. Na vida de Abraão era alguma coisa assim, de deixar e dar. E através dele, daquilo que Deus faria nele, famílias da terra seriam abençoadas. E nós vivemos uma sociedade que é apaixonada por si mesma e se estabelece como um problema para nós. E a igreja está inserida nessa sociedade. Nós nos amamos, amamos o que gostamos, vivemos em função de construir sonhos que nem sempre são sonhos dignos e coerentes com aquilo que cremos. Mas vivemos numa sociedade assim, aonde o absoluto não existe mais, tudo é relativo. Depende daquilo que a pessoa pensa ou crê. Como se isso fosse mudar o fato daquilo que é absoluto. Né? Quem não gosta de absoluto, você sugira que suba no prédio mais alto de Boa Vista e pule de lá. Porque vai ser relativo, esse negócio de lei da gravidade não funciona o tempo todo. Então fale para ele pular, eu vou ficar lá embaixo esperando, para ver se você vai planar, feito uma folhinha e chegar lá embaixo. Absolutos existem, e eles são retirados da sociedade, e nossa sociedade fica cada vez pior. Absolutos da família, absolutos das relações, absolutos da existência de um Deus. E eles são retirados. E eles então perturbam essa promoção de Deus através da comunidade dos santos. E Paulo já fala nesse texto, na oração dele aqui, é tão bonita essa oração, que descobramos, que aprendamos coisas com todos os santos, juntos. Essa ideia de corpo é muito especial. Eu aprendi o que é a respeito de corpo na escola que eu estudei. Muito melhor do que no seminário e na igreja em todos esses anos que eu tenho caminhado com ela. No internato que eu estudava, que era um internato militar, colégio militar, a gente aprendia de corpo. Logo que a gente chegava, a gente recebia um número. Esse é o seu número. Você para de ter um nome. Tem um sobrenome que você bota nos seus documentos, mas você é sempre chamado pelo número. E você aprende com toda aquela sistemática que parece uma coisa um pouco cruel. E, né, desde pequenininho, com 11 anos, a gente entra na 5ª série, né? Naquela época, não sei mais, acho que já mudou o número aí das séries. Aí vai crescendo e parece que tem uma judiação, alguma coisa, mas aquilo é planejado para que o seu ego seja quebrado. E você deixe de existir como um indivíduo e passe a existir para o corpo. Você só tem valor naquele ambiente quando você existe para promover o corpo. Quando você passa a ser individualista, aquele sistema está em risco. Já pensou alguém na guerra, alguma coisa assim, num ambiente bem agitado e que demanda disciplina e trabalho juntos? E alguém fala assim, hoje eu não quero não. Não estou afim. Eu estou cansado hoje. Quero ir para casa. Muitos já disseram isso. Quem assistem os filmes de Segunda Guerra, Primeira Guerra, escuta as coisas, não tem como ir. Mas existe um corpo, onde cada parte dá a sua contribuição. E há aqueles que são mais radicais, que diziam, quando você vai por uma floresta, com um pelotão, alguma coisa assim, você está numa missão e aquilo é importante, uma nação está por trás, famílias, entes queridos. Aí você junta com seus colegas, 10, 15, vão no pelotão do mato. E as armadilhas são feitas não para matar o indivíduo, as armadilhas são feitas para ferirem gravemente o indivíduo, porque os outros vão ficar emocionalmente abalados por aquilo e vão ter que carregá-lo. Então o desempenho daquele grupo perde-se de 50% ao menor.
e se torna um alvo fácil. Então, o que faz? O responsável por aquele grupo tira a plaqueta de identificação, se despede do companheiro, dá um tiro na cabeça dele e continua. E o companheiro quer que aquilo seja feito. E vão-se embora, porque o grupo tem que cumprir a sua missão. Indivíduos não existem. Existe o corpo. A igreja do Senhor deveria ser e funcionar como um corpo. E já aqui ele sinaliza na oração dele, a fim de poder compreender essas coisas maravilhosas que ele cita acima, e que eu não vou dar ênfase nestas coisas, que certamente os irmãos são bem instruídos nisso tudo, mas eu ficar neste poder compreender com todos os santos qual é a largura. Com todos. A igreja cristã deveria ser uma comunidade, com todos os santos. Essa mesma igreja é a que está no verso 7 do capítulo 4, que diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então me parece que cada um individualmente recebeu coisas para existir individualmente. Eu acho que não. Diz o versículo 11 que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos a uma unidade. Um espetáculo isso aqui, é um povo caminhando juntos. Eles recebem habilidades e dons. Todos nós somos diferentes, não tem ninguém igual aqui nesse lugar. E potencializados pelo Espírito de Deus, passamos a amar as coisas de Deus, a rejeitar aquilo que promove a mim mesmo apenas, e a compreender qual é o meu papel no todo. E associado ao meu irmão e à minha irmã, eu trabalho para que este corpo funcione. Isso vai além, queridos, dessas 4 paredes que nós estamos aqui. Não deixe a sua mente ficar presa. Igreja, isso aqui é um templo, isso é um prédio. A igreja somos nós. Cristo nos vê de cima. Ele não nos vê divididos em grupos denominacionais ou coisas assim. Mas nós somos parte de um todo, onde tem essa engenharia divina, esse planejamento, onde ele, através desse corpo, a igreja vai ser percebido, louvado, amado, glorificado, por onde esse povo anda no tempo e no espaço. E o nome dele vai ser glorificado, porque não há nada mais sublime, nada mais perfeito, e que se aproxime do ideal, do que a expressão desse Deus de amor. E ele deveria ser visto através de nós, na medida que temos nossas habilidades, que ele nos deu, e ele repartiu com inteligência estas coisas. Diz que o Espírito de Deus mesmo, quem reparte as habilidades e dons, com vistas ao aperfeiçoamento do todo. Não é para a promoção do indivíduo, mas é para o aperfeiçoamento do todo, que caminha como um todo. Para que essa unidade seja aperfeiçoada. E isso é muito bonito. Ele diz mais, no versículo 15... mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Deus é amor. Amor constrói. Amor é comprometimento. Amor envolve disciplina, renúncia. Falando de dons, lá 12, 13, 14 de 1 Coríntios, bem no meio está um ajuste do pensamento onde Paulo fala do amor. Habilidades, dons, capacidades, coisas até brilhantes que a gente olha na vida um do outro, que a gente até elogia muito. Eu gostaria de ser como aquela pessoa. Sem amor, é completamente inútil. O que a sociedade precisa ver é o amor. Através de uma massa de gente que forma um corpo, onde indivíduos são distintos, mas são conectados uns aos outros, são pacientes uns com os outros, constroem uns aos outros, creem nesse Deus, esperam nesse Deus, são providos em tudo nesse Deus, e olham um para o outro como a provisão de Deus para o outro, e caminham na sociedade, no tempo, na história, expressando esse Deus. A missão da igreja é glorificar esse Deus. Não podemos fazê-lo sozinhos, desconectados uns dos outros. O apóstolo Paulo teve algumas dificuldades, se você voltar um pouco, aí na sua Bíblia, para 1 Coríntios, no capítulo 4. Ele fala dele como dispenseiro,
apóstolos, né, que servem, ministros do Senhor, para o serviço do corpo, para a edificação do corpo e das dificuldades que ele enfrentou. E aqui, queridos, a gente entra em todo esse pensamento naquilo que nos interessa para concluirmos o nosso trabalho de pensamento esses dias a respeito de missões transculturais. A grande desgraça da igreja é abandonar os seus frutos. É abandonar os seus companheiros de jornada e de caminhada. Não há nada mais difícil do que você experimentar a solidão. Quem já saiu de casa, aqui para o norte do país, nós temos muita gente que vem de outro lugar para construir a vida. E é comum a gente escutar histórias, lá na cidade tal, ou no Nordeste, ou no Sudeste, ou do Sul, tinha árvore tal, no quintal tal, a vegetação era assim, havia os amigos, família, vovô, vovó. E todo mundo tem suas histórias. Quando cheguei aqui, a solidão era muito grande. Tinha um moço de Recife, lá em Balbina, quando eu vim do seminário, eu fui trabalhar em Balbina, e ele, muito chameguento, como é comum do povo do Nordeste, com família e tudo mais. E um dia eu chego na casa dele, era um engenheiro de pesca, e lá tinha as estações de piscicultura, de pesquisa e tudo mais, aqui, né, próximo de Figueiredo. E eu encontro ele com uma toalha na cabeça e vi um movimento assim. E ele é meu vizinho, ele na varanda daquele jeito. Podia pelo menos estar dentro de casa, né? E eu vendo aquilo, eu cheguei lá do lado dele, mas fulano, o que está acontecendo? Você está chorando? O que houve? Tal. Era saudade de casa e as lágrimas rolando, né? E rolava saudade de maninha, de painho, aquelas coisas, né? E vai contando, e triste. Passaram-se mais alguns poucos meses, e eu só recebi a notícia, que eu voltei de Manaus em alguma viagem, uns 2 ou 3 dias, o teu vizinho não está aí mais não, foi embora, largou o emprego, disse que não quer indenização, não quer nada, foi-se embora desesperado, né? Para o Pernambuco dele. E já devia estar feliz lá, encontrou a família. Estarmos juntos é uma necessidade. Sermos corpo é uma obrigação para que então a promoção do reino de Deus seja percebida. Nenhum indivíduo isolado de outro dentro do reino consegue produzir alguma coisa à altura desse reino. Nós fomos chamados para sermos um corpo só, cuidarmos uns dos outros, alimentarmos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros. Uns aos outros na Escritura está cheio. Está cheio. Principalmente no Novo Testamento. Uns aos outros, está com o outro. Essa sociedade que nós vivemos individualista, e aonde juntamos e vivemos para nós mesmos, não é uma sociedade divina. E não promove o reino de Deus. E a igreja ela se deixa contaminar por estas coisas às vezes. E no exercício da nossa tarefa, como expressão da nossa missão, como gente que é tomado por Deus, cheio de Deus, e que deve expressar e glorificar esse Deus, no anúncio Deus chama alguns de nós para irem a lugares mais distantes. E não tem coisa mais dura do que a solidão. E vivemos sós. Muitos missionários nossos vão para lugares distantes, com comidas diferentes, línguas diferentes, hábitos diferentes. Não tem abraço. Não tem conversa. Aliás, tem que aprender uma outra língua, se sente uma criança. E lá eles ficam. E sofrem com muitas dificuldades. Nesse texto aqui, de 1 Coríntios, capítulo 4, Paulo descreve um pouquinho destas coisas. Ele diz assim no versículo 1, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, despenseiros do mistério de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, é que cada um deles seja encontrado fiel. Temos conversado com o pastor Alfredo esses dias. O que se requer desse obreiro, desse missionário que está num outro lugar distante? Como se mede o sucesso dessa pessoa? É ser encontrado fiel. Porque há lugares que conversões não acontecem assim. E além do peso do abandono, de viver num lugar distante, de verem os seus filhos crescendo com valores que não são os que querem, as suas igrejas os esquecem, e eles ainda quando têm contato ou passam alguém visitando, e aí, quantos já se entregaram a Cristo aqui? É a tristeza de muitos missionários por aí, eu já os vi pessoalmente nessa situação. Mas Paulo diz que se requer dessas pessoas, de nosso meio, parte do nosso corpo, é que sejam encontrados fiéis sempre. Mais embaixo no versículo 6 ele diz, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa,
para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos. Chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara que reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós fracos, e vós, fortes. Vós, nobres, e nós, desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. É muito triste ter essa condição, sendo que essa igreja foi plantada por ele. E tinha muita dificuldade com o ministério dele, aceitar a autoridade de Paulo. Tudo isso a gente passa. Mas vocês receberam isso de alguém. E quando recebemos, é graça do Senhor para ser compartilhado. Vocês são ricos, nós pobres. Vocês são pessoas sábias. E nós, onde passamos, vivemos, somos ridicularizados pelo que ensinamos. Até agressão física sofremos. Todo tipo de humilhação. É triste ver um missionário hoje em dia em algum lugar onde chora porque perde os seus filhos na fé. Porque eles não têm relacionamento com outros. Estão em lugares isolados. Os filhos ficam confusos. Veem seus pais sofrendo. Associam aquilo a um Deus severo. Associam aquilo a uma comunidade que vai bem quando eles voltam, quando dá para fazer alguma visita. E tem que mendigar alguma coisa para fazer aquilo que é a missão da comunidade. E esses meninos se perdem. Quantas vezes eu tive que sentar lá pelo campo onde eu trabalhava com alguns meninos desses e ouvi-los. E tentar, pela graça de Deus, redirecionar a visão deles para esse Deus gracioso. Porque eles não deveriam estar em lugar nenhum sós. Deveriam ser acompanhados pelo nosso cuidado, pelo nosso contato, pela nossa oração e pelo nosso dinheiro. Não é para mim, já estou resolvido, graças a Deus. É pelo nosso dinheiro. Tem que sair do nosso bolso. Vocês têm recebido em abundância. Está escrito aí no texto. Recebido para quê? Quantas coisas você promove com o seu dinheiro? E são coisas que você pode levar para algum lugar. Mas aqueles que são membros do corpo onde você está, que ninguém te obrigou a confessar que você é parte dele, e que tem os seus princípios e os seus valores. Você não foi chamado para fazer parte de um corpo para promover esse mundo. Esses princípios. Isso não tem nada a ver com você gostar disso ou não. Isso está na Escritura. É uma incoerência vivermos de uma forma não conforme com aquilo que nós aprendemos daquele que nos chamou. Viver de um modo digno, à altura da nossa vocação, para sermos um povo diferente. Agora, o muçulmano faz isso bem melhor do que a gente. Vê se tem um muçulmano abandonado, parado em algum lugar. Vê se eles contratam nas firmas deles alguém que não seja, só se não tiver nenhum disponível. Se eles não são comprometidos com o que pensam. Se não é capaz de botar uma bomba no corpo, chegar em algum lugar, explodir aquela bomba e a família fica orgulhosa, põe uma foto na parede e fica feliz. Nós experimentamos a graça, o favor do Senhor, o perdão do Senhor, a provisão do Senhor, os benefícios do Senhor, para existirmos como um corpo, para olharmos uns para os outros. Não é para olhar para frente só. E continuamente ouvimos sermões que nos ajudam, que nos fortalecem, mas esquecemos que nós somos torneiras, como vimos hoje de manhã. Tem que fluir. E passamos a ser gente egoísta, centrados em si mesmos. Eu não sei quantos funerais eu já fiz meu ministério todo, mas já foram muitos. Um dos últimos aí tive que apaziguar a mulher recente da outra que descobriu que tinha a recente. Que nenhuma das duas conhecia uma outra. E a bandeira do Vasco estava em cima do caixão. Não sei o que isso tinha a ver, não, mas sei lá. Mas só me veio a memória que eu lembrei que aquela coisa preta e branca em cima do cão. Nunca vi ninguém levar nada.
do que juntou. Mas aquela confusão entre as duas famílias que estavam ali, resultado de uma pessoa desequilibrada, moralmente e eticamente, fica ali para todo mundo lidar com aquilo para depois. Queridos, o que nós vamos levar? O que estamos construindo? Com tudo que você tem, sua casa, seu carro, sua roupa, seus recursos, sua formação. Você tem um entendimento que você é uma parte importante. Deus te chamou e você é importante. Ninguém fica de fora. Ninguém. Você é importante dentro desse sistema de Deus. De dizer alguma coisa para esse mundo. E nesse contexto de enviarmos os nossos para lugares mais distantes, precisamos ir com eles e cuidar deles. Mais à frente aí um pouquinho. Em 2 Coríntios, o segundo livro, lá para frente. Tem uma outra sequência de sofrimentos aí do apóstolo Paulo. Início do capítulo 6. Não tinha dito antes, né? Desculpa, Cris, agora que eu ouvi o barulho das folhas. 2 Coríntios, capítulo 6. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Isso é uma exortação para você, querido, para mim. Receber em vão é que aquela graça foi derramada em você e aquilo se torna inútil. Não promove o efeito que deveria. Passe mais à frente. Versículo 4. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo não diz isso reclamando. Mas ele cita estas coisas por uma comunidade que, através da vida e do ministério dele, passou a existir, cresceu, experimentou da graça de Deus, mas que não tinha um compromisso com ele. Em outro texto ele até fala, só Pedro tem direito a ter uma esposa, uma irmã, para caminhar junto, que dá a entender que as despesas de Pedro eram bem cobertas, mas a dele não. Ele continua no versículo 11, para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios, alarga-se o nosso coração, não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Assim como nosso coração tem se dilatado em direção a vocês, e em direção ao reino de Deus e a servir a Deus, como parte desta comunidade, não fiquem restringindo, economizando esses afetos e esses cuidados. Eles são privilégios nossos, como família, a grande família da fé. A grande família da fé. Nesses 10 anos andando e pastoreando perto de gente que trabalha em várias comunidades, lugares bem difíceis, é muito triste ver que coisas básicas e elementares não são experimentadas pelas pessoas. E eu tinha uma vergonha, que é até um testemunho que eu dou, né? Quando eu fui enviado para Belfast em 2002, o conselho da minha igreja me enviou. Então, foi feito todo um estudo, um período de 1 ano. Foi feita uma visita ao local, com a esposa, os filhos ficaram em Manaus. Um preparo, já tinha treinamento para aquilo, uma ideia de que aquilo aconteceria num tempo. A igreja foi comigo. O pastor Júnior, eu citei hoje de manhã, era alguém que faleceu ano passado, que cuidava diretamente da minha caminhada por lá. Todas as quintas-feiras, quando era 6 horas da manhã, aqui em Manaus, meio-dia, lá onde eu estava, toda quinta-feira orávamos juntos e gastávamos 1 hora juntos. E conectava no Skype o Hans da Alemanha,
O Humberto, que era companheiro, mas estava em outra cidade. Às vezes, chamávamos o pastor Francisco Leonardo, que estava lá na Holanda, né? E ele orava com a gente conversava e compartilhava. E como aquilo renova a alma. Às vezes, recebia uma chamada telefônica, mas não era para mim. E então o pastor Júnior falava: ô bicho, bom dia, chama aí teus filhos. E ele pedia que eu saísse da sala. Aí ele ia conversar com os meninos. E eu ouvia gargalhada, às vezes ouvia um choro. Estava lá conversando, toda quinta-feira e eventualmente. Nunca encontrei um missionário na minha caminhada que fosse integralmente mantido pela sua igreja. E eu pude caminhar e desenvolver meu trabalho pastoral em muitos lugares, com muita tranquilidade. Descobrir uma época que eu estava agasalhando todo mundo dentro de casa, porque era no norte da Itália, já tinha mudado para lá. E a neve fica alta. Então o que a gente fazia lá, como todo italiano fazia? Desliga o aquecedor, porque não aguenta ficar queimando gás, ainda mais esse que vem da Rússia. Ainda bem que eu não estou lá, porque está na iminência de cortar, né? Se você ficar ligando aquilo constantemente, você não aguenta pagar no fim do mês. Então, como todo mundo, vestia a roupa. Mas a notícia vazou por alguma razão. E eu lembro do pastor Júnior ligar, muito aborrecido, falou: você tem que estar no frio em casa? Eu falei: no frio não, a gente se agasalha. Põe roupa, fica quase um capote de neve dentro de casa, fica muito frio. Às vezes a casa fica mais fria do que o ambiente lá de fora que tem a luz solar. E aí depois chegou uma ordem do conselho para mim: ligue o aquecedor da sua casa, isso não tem nada a ver com o seu salário. E nos informe com antecedência quanto vai custar. Deixe 24 horas ligado. Se eu dissesse isso para um italiano, eles queriam ser missionário rapidinho dessa igreja. Mas ficava aquecido. Um cuidado com a minha caminhada. E isso permitiu que eu existisse sabendo que sou amado e querido de forma prática. Me permitiu desenvolver o meu ministério, que não foi como o do apóstolo Paulo, por exemplo, e como a grande maioria, porque eu não conheço ninguém, que seja sustentado integralmente por sua família. Tem sempre que juntar sustento de outras comunidades, outras igrejas, que o mantenha. Porque há alguma coisa no consciente coletivo da comunidade que não conecta com essa pessoa. E ele se torna isso que o apóstolo Paulo falou aqui. Essa pessoa largada, desconectada, isolada, irrelevante, sem valor. Queridos, mas nós vamos responder por conta disso diante do Senhor. Estou ameaçando você não. Só estou lhe ameaçando. Nós vamos responder pelo que recebemos e como amamos as pessoas. Amar só de boca e de palavra está dispensado. Isso o ímpio também faz. Nós não somos ímpios. Já saímos dessa condição para vivermos uma outra realidade. A realidade do reino de Deus aqui na terra. E aqueles que são do reino de Deus, eles amam. Eles cuidam. Jesus falava disso, dá copo d'água. Até para um desconhecido. Socorrer as pessoas. A Escritura fala de cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro, que são pessoas vulneráveis na comunidade. Precisam do cuidado dos outros. Mas nós, principalmente latinos, temos essa dificuldade. Os anos que eu vivi em Belfast, não sei porquê, mas todo mês de fevereiro, que é o mês mais frio, eles me chamavam para ir numa montanha. Onde tinha uma congregaçãozinha entre fazendas, o fazendeiro pegou um pedacinho da... E já há muitos anos, de séculos para trás, tem uma igrejinha de pedra. Podia ser de outra coisa, mas tinha que ser de pedra, num frio daquele. Todo mês de fevereiro, durante os anos que eu estive lá, os velhinhos gostavam que eu fosse lá. E logo da primeira vez eu fiquei emocionado quando cheguei, porque tinha um quadro, ainda deve ter lá até hoje, onde está cheio de cartões de missionários. Alguns dos cartões já estão amarelados, eram em preto e branco, eram antigos. E eu fui fazer algumas perguntas, aquelas pessoas começaram a contribuir com aqueles missionários quando eles eram crianças. E agora já eram velhos. Eu falei, mas como é que funciona? Não, hoje nós temos a nossa aposentadoria, é por isso que a gente lhe chama, que nesse dia tem esse culto especial, e a gente traz também a parte da nossa aposentadoria do mês, porque a gente junta e tem um fulano ali que é responsável de dividir entre eles. Eu falei, mas desde quando vocês fazem isso? Desde que a gente era criança. Papai e mamãe ensinavam a gente. Mas quando que a gente vê isso no mundo latino? Essas pessoas não precisam ser mimadas, não precisam de relatórios. Elas entendem que pessoas de lá estão no campo missionário já há muitos anos e eles precisam comer, vestir, igual o outro ser humano normal. Por que não ir no cinema de vez em quando? Tem uma igreja.
Isso é uma vergonha para a gente. É uma vergonha. Essas pessoas têm necessidades. E elas deveriam ser supridas pelo corpo. Já no Velho Testamento tinha isso. As tribos recebiam terras, mas uma tribo não recebe. É uma tribo que vai ser usada por Deus para cuidar dos outros. Os rabinos entendiam, tudo se entendia, eles também tinham seus sustentos. Por que você pode andar de carro e o missionário tem que andar de bicicleta? Por que tem esse sentimento na cabeça da gente que quando ele vai ser missionário na Europa, ele é turista? Vai lá, morar lá com ele para você ver. Para passar visitando é tudo muito bonito, mas vai morar lá para você ver. E aí a gente tem essa quantidade enorme de gente querida, bem preparada, que vai para o campo missionário e de 4 em 4 anos eles têm que voltar. E sabe o que acontece? Tem uma estatística. Aos primeiros 6 meses, aqueles que se comprometem em cuidar deles, já param de contribuir. Porque nós brasileiros, nós somos assim, melosos. Nós somos muito mais conduzidos pelas nossas emoções do que por aquilo que sabemos. Nós não somos um povo dado à disciplina. Não gostamos de ler, nem para isso. Não somos constantes nas coisas que fazemos. E aí vem um missionário, e você o anima, chora. Olha que bênção que você está contando, onde está que Deus está fazendo. Quero contribuir com você, dá aí um carnezinho, se ele tiver. Aqui a conta para botar, o missionário fica todo cheio de esperança, se ele é novo. Aí ele vai embora. Ele vai comprar comida, faz um aluguel de uma casa, ele tem que morar numa casa com teto, porque se cai neve na cabeça dele em algum lugar, ele morre. Os outros já morrem. Ele tem que ter uma casa, isso tem um custo. Tem que comprar roupa apropriada para aquilo, os filhos têm que ir para a escola, tem que ter livro, igual os seus. Aí passa um tempo, você acha outra coisa para fazer. Conta de cartão. Shopping center, que você compra demais, virou um doido, maníaco em comprar, em consumir. E aquilo que Deus melhorou da sua economia faz de você um endividado, como já é a grande parte da população brasileira. A economia melhora, mas ninguém poupa. E gasta, e quer parecer melhor do que o vizinho. Olha lá, o irmão comprou um carro chinês. Eu quero comprar um também. E tem necessidades esquisitas, não consigo viver sem isso, sem aquilo outro. E o meu compromisso com o reino e a minha parte no reino, que se lasque. E aí você é que se lasca. Porque você não é abençoado, você não é enriquecido, você não é enobrecido. E você não experimenta as coisas do reino. Foram preparadas para você. Procure viver de modo digno dessa vocação, de ser gente de Deus. Rearrume seus valores. E se encaixe na engrenagem do corpo, de forma saudável e alegre. Passe a festejar as coisas do reino que são implementadas aqui, porque este é o lugar que nós vamos viver para sempre. Com o Senhor. E ele já deve começar a amar esse ambiente agora. Meu avô, lá com 83 anos, ele teve um sonho que morreria em fevereiro. Ele nasceu em 1900, foi em 1983. Despediu da família alegre, só vivia cantando hino de ir para a glória. Passou fevereiro, ele não morreu. E ficou deprimido, não queria falar com ninguém, não se podia dar banho nele, não cortava a unha porque ele ficava irritado, não queria comer. E finalmente ele soltou uns dias lá para frente, por quê? Porque agora eu tenho que esperar mais um ano, porque eu só vou morrer em fevereiro, então eu tenho que esperar até o outro fevereiro. Isso foi se repetindo até 1990, quando está com 90 anos. Desculpa, 97, que ele morreu com 97 anos. Morreu, festa na família, lá em Goiás, da onde ele veio, Rondônia, tá, todo mundo festa, morreu velho. Está alegre, foi, porque ninguém aguentava aquela depressão mais. E quando ia chegando perto, de novo, ele se despedia e cantava hinos. Morreu em abril, não morreu em fevereiro. Mas ele foi. A grande desgraça nossa hoje é que nós não queremos ir mais. Nós queremos Deus para nos estabelecer aqui. E não amamos mais as coisas de lá, aqui. Amamos o dinheiro, amamos o status, amamos os bens. Tantas coisas esquisitas que alejam o nosso caráter, que deveria ser um caráter divino. E isso afeta aqueles que estão longe, que são parte do nosso corpo. Que deveriam ser amados por vocês. Como comunidade. Festejados. Vocês deveriam desejar que eles vivessem com dignidade. Vocês querem isso para os filhos de vocês. E lutam por isso. E poupam para que eles cresçam e tenham alguma coisa. Não abandone o seu irmão que está em um lugar distante.
Não viva como se você não fosse importante e relevante nessa engrenagem. E você é parte da alegria de alguém. Passe a viver pelo que você sabe. A gente vive pela fé, pelo que sabemos, não pelo que sentimos. E quando você tiver vontade de não dar mais o carnezinho lá, né, a folha ou a conta de alguém para ajudar e se importar, ou mandar um e-mail, ou telefonar, use um Skype, é de graça. Quando não der mais vontade de fazer isso, fala, reda, Satanás. Esse é o Satanás mesmo. Tem essas outras coisas que o pessoal fica repreendendo, não. É a sua natureza aí dentro, que vai prejudicar você e vai interromper esse processo na engrenagem. Povo de Deus, cuida uns dos outros. Promove uns aos outros. Enriquece uns aos outros. E então o Espírito de Deus se agrada, se alegra, nos fortalece e nos impulsiona para frente. Quando cuidamos uns dos outros. Paulo escreve aos Filipenses, que é um outro caso, né? Diferente desse que a gente leu. E louva a Deus pela vida de Epafrodito. Quem for novo aí, for casar, já tem uma sugestão de nome para o seu filho, se for menino, Epafrodito. Né? E a igreja de Filipos, que já era ao contrário da de Corinto, era uma igreja mais graciosa, amorosa, manda recursos para o apóstolo Paulo, lá onde ele estava. Epafrodito se adoece no caminho, mas resistindo, chega lá com a última das forças dele entrega. Deus o sara. Paulo fica feliz, que vergonha, já pensou se esse moço acaba com a sua vida para me trazer aqui coisas para mim? E ele fica feliz, estou suprido. Essa palavra de volta, quando chega para os irmãos lá em Filipos, que coisa espetacular, ele está suprido. Isso gera uma alegria, não sou eu que estou suprido, ele está suprido. É isso que o pecado faz, eu tenho que ser suprido. O reino de Deus supre o outro. E então eu estou também suprido. E a gente começa a perceber os milagres de Deus em nós e através de nós. E tudo passa a ter mais sentido. E então, conhecendo a verdade nos liberta do sistema, do consumismo. Né? De ter. E a gente começa a amar mais e desejar ser. E aí os frutos se manifestam. E eles alcançam aqueles que são do nosso meio, que estão em terras distantes, tendo suas necessidades satisfeitas. Os meus filhos hoje, eles amam a igreja deles, porque eles sempre foram lembrados. Nunca tive dificuldades com meus filhos. O outro que ainda está lá fora, estudando, que não tinha mais como voltar, está lá, firme na igreja, com amigos na igreja, comprometido com a igreja, ama a Deus. Lê tudo que pode dos homens de Deus que escrevem. Sempre me escrevendo, fazendo um comentário do que está lendo. Raramente ele me fala do trabalho, do que ele está fazendo. A filha aqui é uma ratinha de igreja. Tem aqueles ratinhos que vivem. Hoje em dia não tem mais rato aqui, não tem nada não, né? Porque antigamente aqueles ratinhos que viviam dentro da igreja. Principalmente na área da copa da igreja. Vive lá e gosta de estar ali. E às vezes é crítica de alguma coisa, ouve alguma coisa, não gostei com a disso, daquilo, outro, e está lá envolvida e ama aquelas coisas. Eu sou aquele que fala, vamos descansar hoje. Não, tem que ir lá, tem como, vamos descansar hoje, não vive em igreja. 5 da manhã sai, vai trabalhar no distrito, de noite vai para a faculdade. Quando chega no sábado, vem tirar uma soneca, não, tem que ir com os irmãos lá fazer não sei o quê. E vai porque quer, mandei não. Ela experimentou desde que cresceu, que não há nada melhor do que o corpo, a igreja e aquilo que a igreja produz. Mas isso é porque ela foi amada pela igreja. A igreja soube expressar isso para eles desde pequeno. Mas eu digo para você que a grande maioria se sente largado mesmo. Ainda tem mais. Vamos e nós agora, o povo brasileiro viaja bastante. E os irmãos vão para a casa desses missionários. Sabe, tem um missionário, visitar o missionário. O Humberto, por exemplo, é um pobre de um oprimido largado lá no norte de Milão, onde a gente plantou junto uma igreja. Está lá funcionando. Mantida para a igreja de Manaus. O Humberto, ele já até pede, pelo amor de Deus, que os irmãos ali não passem lá, não. Porque é com uma mentalidade tão diferente. E eles já vivem numa opressão, em tantas dificuldades. Ainda passa um irmão, a primeira coisa que pergunta qual é quando passa lá. Qual o tamanho da sua igreja aqui, pastor? O cara tem 15. Já, ele está lá há 7 anos, tem 15 na igreja dele.
Tinha mais, mas é que alguns pensaram melhor e viram que naquilo não era para eles, não. E deixaram. Tem 15. A missão do Humberto lá é ser encontrado fiel todos os dias. E eu e a igreja do Senhor deveria amar que ele fosse encontrado fiel todos os dias, servindo a Deus e pronto. Quem salva é Deus, quem converte as pessoas é Deus. Ele que resolve essas coisas. Mas nós deveríamos ficar alegres que ele está lá. Mas aí sempre passa alguém, quando ele fala 15, a reação no rosto de todo mundo já é aquela, 15? 15 não é nem uma sala de escola dominical lá da igreja de onde eu venho e tal. Aí começam as cobranças. Aí o sujeito se sente inadequado. Já cobrado. Como é que eu vou fazer relatório para mandar para aqueles mimados lá no Brasil? Gente conduzida pelas suas emoções. Conduzido pelo que sente, que precisa ser bajulado. Eu preciso ficar dando coisas que eles se emocionem. Como é que eu faço para que eu possa cumprir a minha missão aqui? Isso é uma tristeza, isso é uma vergonha. Quando você vê algum missionário, alguém que está servindo no campo, é gente, como a gente já viu de manhã. Os que não estiveram aqui é uma pena. Mas é gente que abre mão de muitas coisas. Tem muitas perdas e muita abnegação. Quando você encontrar essas pessoas, trate-as com dignidade. Pense melhor no que você fala com elas. Seja um instrumento de encorajá-las. E se você for ousado mesmo, é alguém de Deus mesmo, mete a mão na sua carteira, tira dinheiro e ajuda a pessoa. E se você algum dia se comprometer com algum missionário, lembre-se que você está gerando expectativa de alguém que é sério, que assim como você precisa comer, precisa se locomover. Para ele mesmo trabalhar, precisa comprar livros, distribuir bíblias que distribuem com o dinheiro do salário dele, porque ninguém manda mais além daquilo. Não é um mendigo que precisa da sua esmola. É alguém digno, amado por Deus, assim como você é. E que é uma extensão do seu corpo que você deveria amar. E você deveria separar o que você tem de melhor, para fazer com que eles pudessem caminhar e mais adiante, porque esse é o reino que você serve. Qualquer coisa diferente disso não encaixa com o coração do Deus que nos chamou. E você está perdendo um privilégio. Leve para sua casa quando passar por aqui. Faça melhor da comida, ou leve num bom restaurante. Anime essa pessoa. Não fique falando dos seus problemas, ela não tem tempo para resolver isso. Está separando o casal, vai falar com o pastor. Lá com ele, fique todo rindo, o casal rindo para ele. E chame um ao outro de amor, né amor? E tal, para animá-los. Cuide deles, eles têm os pesos deles para carregar. Procure saber da vida, como vai. Mande um presente para o filho deles. Deus tem dado graça para você? Esses meninos não chegam nem perto. Ainda vi menino por aí usando aquele MP3 pequenininho assim, que era da época das cavernas. Compre alguma coisa bonita. Compre um iPod, manda, olha, isso aqui é para o seu filho. O menino, quando receber aquilo, fala, gente, tire do seu. Fala, menino, devolva isso aqui, depois eu compro para você. Põe na caixa de novo, mandar para alguém lá na frente, e aquilo vai chegar. Não é o material que chega, mas aquilo como tem um valor, aquele menino se sente lembrado, relevante e importante. Aquilo carrega uma carga de afetividade, de reconhecimento, de encorajamento, de autoimagem, e a pessoa caminha. O privilégio é seu. O Senhor Deus, de alguma maneira, os supre de alguma outra forma. E outros arrastam-se como o apóstolo Paulo. Não somos melhores do que ele. Porque há coisas que nós temos que fazer. Encontramos o Senhor, somos corpo, agora vamos ocupar a nossa parte no corpo. E cada um faz, está escrito lá no texto de Efésios que a gente leu. Exercita, faz, realiza a sua parte. É a sua parte. Pela graça de Deus, faz a sua parte. E ame o seu corpo. Não somente as pessoas que estão aqui, porque nesses dias a gente tem pensado nos de fora. Mas essa deve ser uma atitude constante ao nosso redor. E o Senhor Deus vai abençoar ainda mais a sua vida, a comunidade, a igreja. E nos enriquece com a alegria do Espírito no nosso meio. A satisfação do Senhor. Viste meu servo Jó? Vem, Duda, aqui para frente. Viste meu servo Jó? Justo, íntegro, honesto. O Senhor Deus tem prazer nos seus. Enoque agradou tanto a Deus que Deus não teve vontade de esperá-lo morrer. Mas parece que é muito saudável, vai demorar um pouco. Ele, levou Enoque com o corpo tudo. Recebeu lá em cima, garotão, meu Enoque. É alguém com essa atitude. Que Deus nos ajude, nos socorra. Pode vir, Duda. Estou bem aqui. Não quis chegar perto logo, porque está com medo de alguma coisa. Ora, querido. Senhor Deus e Pai, nós queremos nos envergonhar diante do Senhor por tudo aquilo que ouvimos nessa noite.
Devemos, como diz a tua palavra, viver o corar de vergonha quando percebemos que a tua palavra vem contra o nosso estilo de vida, a nossa maneira de ver o mundo. Quando nós somos tão individualistas, olhamos para o próprio umbigo e nos esquecemos até de irmãos na própria igreja que passam por necessidades. E muitas vezes, ó Deus, não temos a visão do teu reino espalhado por essa terra. Nos esquecemos daqueles irmãos, famílias que saíram do seu lugar, foram para áreas tão distantes, hostis, inimigas, e estão ali brilhando com a luz de Cristo. Eles estão ali levando a tua glória. Eles estão ali levando a tua palavra. E através do testemunho mostrando do que o Senhor é capaz na vida de um pecador. E nós muitas vezes estamos tão preocupados com nós mesmos. Estamos preocupados com aquilo que vai ficar. Sim, porque nós morreremos. E tudo que foi construído aqui irá ficar. E nos esquecemos de que há investimentos para a eternidade. Porque a nossa motivação deve ser a tua glória, Senhor. Muito acima do desejo de que pessoas se convertam. Embora a conversão das pessoas deve ser também, ó Deus, o nosso desejo. Para que estas pessoas que afrontam ao Senhor pela depravação humana passem a glorificá-lo com a sua vida. Mas, ó Deus, o nosso alvo principal é a tua glória, Senhor. E nós precisamos demonstrar o nosso amor na prática, ou como diz a tua palavra, não devemos amar apenas de língua, mas de fato e de verdade. E isto envolve, ó Deus, áreas tão delicadas da nossa vida, como por exemplo, a área financeira. Quando devemos, ó Deus, observar a fidelidade, a regularidade da minha contribuição. Por isso, ó Deus, fala ao nosso coração nesse momento, e que sejamos fiéis como igreja. E como sempre temos ouvido aqui, o privilégio não é do missionário. O privilégio é nosso. Porque Ele, ó Deus, concede a oportunidade para que estejamos lá naquele lugar onde Ele está. Por isso, quebra, ó Deus, o nosso egoísmo, quebra essa visão tão individualista que o capitalismo, o sistema econômico e a própria filosofia da sociedade atual tem, ó Deus, empurrado para o nosso coração. É difícil, ó Deus, é difícil quebrar com estes valores mundanos. Mas rogamos para que o Senhor nos ajude. Não significa dizer, ó Deus, que agora vamos penalizar os nossos filhos e a nossa família, a miséria. Não. Até porque a tua palavra nos ensina que devemos cuidar dos nossos filhos, da nossa família e dos da família da fé. Significa dizer, ó Deus, que nós vamos olhar para o teu reino como prioridade, muito acima daquilo que temos feito. Ó Deus, concede alegria ao coração dos teus servos aqui essa noite. Concede a eles, ó Deus, o desejo da regularidade, e que eles estejam envolvidos nesta obra, para que o teu nome seja glorificado. Por isso, ó Pai, eu rogo para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, os dons, o fruto do Espírito, estejam sobre a minha vida, na vida do pastor Sérgio Horta, na vida desse pequenino rebanho aqui reunido, e na vida do pequenino rebanho do Senhor, espalhado nessa terra, agora e para todos sempre. Amém.